O inferno é aqui, irmãos. É aqui, neste mundo, neste sistema. Se não acreditar, é porque você está exatamente como o inimigo da criação, da vida quer. A palavra inferno é um nome simbólico para o local final de punição dos ímpios. A palavra ímpio tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. No princípio, quando o nosso Pai, Criador e sustentador de todo o universo, nos criou, a palavra vai dizer que tudo era muito bom. Primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2, a gente vai ali testemunhar a criação do Eterno, da terra, dos animais, do mar, das estrelas, dos luminares, do sol, da lua, dos seres humanos. E ele dá a missão a Adão, de colocar o nome dos animais e semear, cuidar da terra. E vai dizer que tudo era muito bom. Então, o que isso significa? Que nós estávamos em um estado de consciência. A palavra não diz que Deus é espírito? Consciência. Estávamos em estado de consciência. E quando nós estamos em estado de consciência, nós estamos na bem-aventurança, em paz, no amor. O que foi que aconteceu? Eva, por curiosidade e por dar ouvido ao inimigo, caiu em tentação. Continuando aqui nessa explicação da palavra ímpio, veja só. O mal moral. Conjunto de regras, costumes e formas de pensar. Moral significa conjunto de regras, costumes e formas de pensar. O mal moral, ou seja, uma moral corrompida, é tudo quanto causa dano. A palavra maligno revela uma vontade concupiscente ou cobiça incontrolável. Quando a gente lê Gênesis 3, que a gente testemunha esse vacilo que Eva deu, a gente percebe que ela, de fato, não teve controle sobre sua cobiça de obter aquele fruto. Uma vontade concupiscente, ou seja, um desejo ardente. E ela não teve o quê? Controle, equilíbrio. Portanto, ela saiu do estado de consciência. E ela, então, deu vazão ao ego. Porque o ego está fora do estado de consciência. O ego nós adquirimos com tudo que a gente vê, ouve e vamos criando padrões psicológicos que é constituído pelo que nós estamos vendo. Se você sai do estado de consciência, o que predomina é o ego. Então, ela ficou
com essas características, uma vontade concupiscente ou cobiça incontrolável. E isso é uma revelação da palavra maligno. Assim podemos compreender melhor o caráter do maligno, o diabo. Veja só, qual é a definição da palavra diabo? Caluniador, mentiroso. Que, incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade e inveja, incita o outro a pecar. Quem estava próximo? Quem estava, próximo nesta árvore do conhecimento do bem e do mal? A palavra vai dizer que é a serpente. Astuto, né? Então, veja só. Estava incitando o outro a pecar. Quem pecar? Eva. Pecar é o quê? Desobedecer. É errar. Contra quem? Contra Deus. O justo juiz. O juiz de toda a terra. Nosso Criador e sustentador. A força motriz quântica. A energia suprema. Então, ela saiu do estado de consciência, ou seja, de bem-aventurança, de amor e paz. E aí o que é que acontece? Lá em Gênesis 3, o que é que nós testemunhamos depois desse incidente? Eva e Adão, porque ela deu o fruto para Adão também, que é o conhecimento do bem e do mal. Quando a gente tem algumas passagens na palavra que nos orienta que devemos pensar em tudo que for amável, justo, louvável. Isso está em Filipenses. Aí vai dizer, nisso pensai. Então a palavra está sempre nos encorajando a pensar nas coisas louváveis, amáveis. E essas coisas louváveis, amáveis, justas, elas estão ligadas ao quê? À criação de Deus, à natureza, à vida. Então, percebam, quando ela e Adão, ela e ele, Adão e Eva, comem do fruto do bem e do mal, instantaneamente a gente vai testemunhar lá na Bíblia, em Gênesis 3, que eles colocam a mão nas partes íntimas. Porque o quê? Entrou a maldade. Entrou a maldade. Então, note que a maldade, ela está ligada a este mundo. Acompanhe o raciocínio. A queda do homem é como se, do ser humano, é como rompesse, vamos dizer, para ilustrar e dar uma didática para o ensino, vamos dizer que rompeu o tecido da realidade, que é uma camada muito fina, muito sensível. Então, o ser humano, quando come do conhecimento do bem e do mal, ele rompe com esse tecido. Ele sai do estado de consciência, de bem-aventurança, de amor e paz, e passa a adotar um mal moral, uma moral corrompida, conjunto de regras, costumes e formas de pensar, tudo quanto causa dano. Note que o ímpio, essa palavra tem um sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. O que é que nós testemunhamos nas Sagradas Escrituras? A partir deste momento, deste incidente, da queda, da nossa queda, da queda da humanidade. Destruição de quê? Da natureza.
da ordem divina, do ecossistema original, como ele foi criado. Como a palavra diz, que tudo era muito bom. O ser humano rompe com essa ordem. Então passa a destruir e a arruinar toda a criação. Então, note que a palavra maligno revela uma vontade concupiscente ou cobiça incontrolável. Note que isso não é um estado de bem-aventurança, paz e amor. A pessoa, quando ela está com esses desejos, ela está no ego. Ela não está em consciência, ela está no ego. E o ego é formado por padrões psicológicos que nós obtemos através daquilo que nós vemos e focamos, no caso, né? Damos foco. Ficamos imaginando, pensando. Quando a gente sai do estado de consciência. O que é visualizar do estado de consciência? É simplesmente visualizar. Entende? É fluir. É a gente fluir com a criação. E não desejar. Desejo é ego. E aqui vai dizer que a palavra maligno revela isso. Uma vontade concupiscente. Ou cobiça incontrolável. Aí olha a continuidade. Assim podemos compreender melhor o caráter do maligno. Que, incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade e inveja, incita o outro a pecar, a errar, a desobedecer contra Deus. Ou seja, a ordem do justo juiz, do juiz de toda a terra, da nossa fonte de vida, de energia. Pronto. Essa é a introdução. Vamos continuar com nossa linha de entendimento. Para quem acompanha nosso ministério, os irmãos que estudam conosco ao longo desses 3 anos, devem ter visto uma live que eu gravei com o título O Inferno Como Nunca Te Contaram. Eu vou tentar anexar no card esse vídeo. Talvez deixarei também aqui na descrição deste vídeo esta live com o título O Inferno Como Nunca Te Contaram. Pois bem, nesta live eu trago um estudo bastante aprofundado sobre a localização do inferno. E aí, quando a gente vai se aprofundar, se vocês puderem acompanhar essa live, vocês vão ver que, na verdade, essa palavra inferno, ela foi criada. Ela não é uma palavra original das Sagradas Escrituras. Porque essa palavra, na história, na Antiga Aliança, Velho Testamento, refere-se ao Vale de Ben-Hinnom. Ao Vale de Ben-Hinnom. E quando você busca a definição dessa palavra, Vale de Ben-Hinnom, você encontra o quê? Que tratava-se de um lugar geográfico. Não era simbólico. Era um lugar geográfico. E tem toda a localização geográfica. E nesta live eu compartilho tudo em detalhes. O inferno como nunca te contaram. Então, se puderem, assistam. Eu tive todo o cuidado de trazer um assunto muito complexo
muito difícil, mas graças à extraordinária misericórdia do Senhor, segundo a reta justiça da palavra, ao entendimento que o Pai tem nos concedido da história verdadeira da humanidade, né? Essa é a causa do ministério Povo de Ar. A nossa história verdadeira. Revelar o povo verdadeiro de Deus, o povo de Ar, a identidade verdadeira do povo hebreu, Yasharral, a identidade do Messias, né? Essa é a nossa causa. Pois bem, então, o Vale de Ben-Hinnom, na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde vai estar essa palavra inferno, quando você busca o significado dessa palavra, a definição dessa palavra, a gente encontra uma outra palavra, Guiena. Guiena. Que é justamente isso. Um vale a oeste e ao sul de Jerusalém. Ó, geográfico. E aí quando você vai buscar entender esse vale, esse lugar de punição para o mal, está se referindo ao vale de Ben-Hinnom, lá na antiga aliança. Hinnom era uma pessoa, Ben é filho dessa pessoa, né? Segundo a história da época. E era um lugar de punição. Em diversas oportunidades, eu já expliquei que a nova aliança, como está escrito, né, em Colossenses, que a nova aliança que a antiga aliança, aliás, é sombra do que haveria de vir. O que isso significa? A antiga aliança, todos os ensinamentos eram práticos, físicos, ok? A nova aliança é espiritual, tanto é que diz que o Messias é espírito vivificante. Tanto é que tem Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? O primeiro Adão é alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Ou seja, então a nova aliança, né? O nosso Senhor, ele vem nos trazer o quê? O espírito, a consciência, para a gente voltar a esse estado de consciência que a gente perdeu. Entendeu? Então, a gente em consciência, em estado de consciência, a gente passa a estar presente. E estar presente é você conhecer a vida como ela é. Lembra do tecido da realidade? É você voltar à realidade. Beleza? Vai pegando a linha de entendimento, vai anotando, porque eu confesso que eu estou me esforçando para trazer toda essa linha de entendimento. Eu esqueci quantas tentativas eu já fiz aqui para gravar esse vídeo. Porque eu quero, de fato, como todos os nossos estudos, trazer para a gente o entendimento fidedigno das Sagradas Escrituras, da palavra do nosso Deus, para que a gente possa se libertar dessas doutrinas falsas de homens mercenários, gananciosos, mentirosos, falsos, hipócritas. Que a gente se liberte de uma vez por todas dos paradigmas desta sociedade, ou seja, destes padrões psicológicos instaurados por esta sociedade falida, corrompida, de pecadores, transgressores. Que a gente se liberte desses dogmas religiosos, que são padrões psicológicos instaurados por essas seitas religiosas. Então, vamos continuar aqui. Pegaram aí até então, né? Vamos agora compreender, vamos buscar a definição de outras palavras que são importantes para a gente entender de forma abrangente a palavra inferno. Outra palavra que muita gente tem dúvida é a palavra Hades. Hades. Quando você busca a definição dessa palavra Hades no dicionário bíblico, você vai encontrar a seguinte definição. A morada, olha só, a morada
dos espíritos que partiram. Uso. Hades, o mundo invisível. Então, note aqui que Hades não trata-se de um lugar físico. É morada dos espíritos. Ok? O mundo invisível. Aqui no nosso ministério nós já fizemos bastantes estudos, né? Trazendo todas as evidências possíveis que comprovam que nós somos energia. Né? Como é que fala? A gente experimenta essa realidade com o nosso corpo, com a matéria, que é a manifestação dessa nossa energia, da energia, de energia. Nós somos energia. E nessa energia é composta por espírito e alma. Né? E a gente se manifesta como corpo. Espírito é a consciência, a alma, ela é a mente, que é a vontade, as emoções, entendeu? Que são obtidas com esta experiência. Ok. Então, Hades é a morada dos espíritos que partiram. O mundo invisível. Perceba, não é um local. Beleza? E qual é a outra palavra que também as pessoas têm dúvida e associam também ao inferno? É a palavra Sheol. Sheol. No hebraico antigo, Shaul. Que significa, a definição é submundo. Submundo. Aí tem aqui, ó, lugar para onde as pessoas descem após a morte. Quando você vai buscar a cosmologia da Terra, através da palavra de Deus, que é a única verdade, nosso único guia e mestre, você comprova que a Terra é plana. A Terra é plana. E a Terra plana, essa Terra aqui, é um reino. É um reino. É um reino. Ok? Quando você busca a cosmologia bíblica, o mapa, né? Você vai ver que o Sheol, ele vai estar justamente no solo, abaixo do solo. Então, olha a definição dessa palavra aqui, ó, do Sheol, né? Submundo, lugar para onde as pessoas descem após a morte. O que é que acontece quando a pessoa morre? Que nós testemunhamos em vários textos das Sagradas Escrituras na Antiga Aliança, que é a nossa história, que vai testemunhar a história dos nossos antepassados, ancestrais, que todos que morriam eram enterrados. Correto? Eram enterrados no solo. Então, lugar para onde as pessoas descem após a morte. Então, as pessoas são enterradas. Beleza? Então, Sheol é isso. É o solo, é o solo, no caso. Submundo, mundo, né? Tá aqui em cima, que é o sistema, essa realidade que hoje nós vivemos. Pois bem, então submundo, embaixo, isso aqui é o solo, a terra, né? Então a pessoa quando morre a gente enterra, desce, né? E Hades, voltando para Hades, a morada dos espíritos que partiram. Existe um apócrifo, né? Acho que está nesse... existe um compilado, né, de 3... eu sempre digo que, ao ler o apócrifo, eu só recomendo para quem tem comunhão com a palavra, porque tem que ter muito cuidado, porque tem muitos apócrifos que confundem, que é totalmente divergente das Sagradas Escrituras. E o que nós precisamos é o entendimento da palavra. Nós temos tudo que precisamos para ter uma vida justa, andarmos em linha reta, está nas Sagradas Escrituras. Por isso mesmo é o livro que consta em acesso a toda a humanidade.
com a permissão do Pai. Então, é a Bíblia. Porém, os apócrifos são os livros que foram tirados do cânon original, né? E alguns foram acrescentados. Você vê que são livros gnósticos, agnósticos, então tem que ter muito cuidado. Porém, como eu disse, eu estava dizendo, querendo explicar, que tem uns que complementa. Se nós tivermos comunhão com a palavra, complementa, vai aprimorar o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. E existe um livro apócrifo que se chama Apocalipse de Paulo. E neste livro, Paulo vai falar muito sobre o conhecimento após a morte. E nesse livro, Apocalipse de Paulo, vai falar sobre justamente essa morada dos espíritos, onde está descrito aqui Hades, que a gente já compartilhou aqui em muitos estudos nossos, com as Sagradas Escrituras, com outros textos, que comprova a veracidade desse conhecimento. Que, veja só, o Sheol é o submundo, o lugar para onde as pessoas descem após a morte. Ou seja, o corpo vai ser enterrado. Ok? Mas e o espírito? Lembra que nós somos energia? E o que define cada corpo de energia é a informação. Ou seja, são as experiências nesta dimensão física. Ok? Pois bem. Então, assim, existe a morada dos espíritos, né? Aqui, ó, Hades, a morada dos espíritos, o mundo invisível. Inclusive, em um desses nossas lives, eu acho que foi na live Espíritos de Rãs, Espíritos Imundos, que a gente fala bastante, a gente traz muito conhecimento científico, né? Só que a ciência é fidedigna, né, da humanidade. E eu trago muitos detalhes nesta live sobre isso. Deixa eu procurar aqui para falar para vocês o título dessa live. Posso anexar também aqui na descrição. Espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aí tem esse e tem ressurreição, que eu falo muito sobre essas coisas. Então, veja só, nestes vídeos, se eu não me engano, eu comento sobre a experiência é uma evidência, né? Eu compartilho uma experiência de uns russos que, perfurando o solo, eles foram eles cavaram bastante, sabe? Eles foram muito profundo mesmo. E eles dizem, isso saiu em matérias, tal, existem evidências, que eles comentam que eles começaram a ouvir sussurros, como se tivesse pessoas gritando, sabe? Tal. E em outra live nossa, que eu também vou anexar essas 4 lives. Eu fiz uma live, gravei uma live uma vez que o Senhor nos deu todo o entendimento, a revelação, né? Do juízo final. E aí, o título da live é Não Ficará Pedra sobre Pedra. E nessa live eu falo sobre o fogo consumidor, o lago de fogo, que a Bíblia tanto fala, né? E que a terra vai ser, o juízo, né, é de fogo, é com fogo. E aí a gente traz todo o entendimento científico, a ciência de Deus mesmo, ou seja, da natureza, que nós temos aí, então, abaixo do solo, lá embaixo, o magma, que ele é expelido e conhecido por nós, quando é expelido, como lava, né? Os vulcões e tal, e sai como lava. Então, embaixo é o magma. Então, perceba que a estrutura da Terra, deste reino, do solo, abaixo, existe o magma, que é o lago de fogo, o fogo, né? Esse fogo. E nós também temos, além do magma, neste reino, na Terra, temos também o fogo do plasma, que é do domo. O domo é a cúpula
da Terra, né? Onde sustenta os luminares, o Sol e a Lua. E vai gerando o domo. Enfim. Então, o domo e a Terra plana é o quê? É um campo eletromagnético. Tudo é energia. Nós somos energia, lembra? Por isso que o Sol e a Lua giram, né? Tem tipo uma bobina elétrica. Enfim, é um campo eletromagnético. Então, como? Aí vamos lá. Lembra do significado da palavra maligno? Que revela, na verdade revela não, a palavra ímpio, perdão, a palavra ímpio tem um sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. Lembra que inferno, essa palavra inferno, né? Que eles colocaram no lugar de Guiena e Vale de Ben-Hinnom, que Guiena é uma referência ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança, do Vale de Ben-Hinnom, que era um local de punição para o mal. Beleza? Aí, em muitas passagens, essa palavra vai ser substituída por inferno, que é um nome simbólico de um local final para a punição dos ímpios, que tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. Ou seja, os ímpios que não controlaram sua cobiça e suas vontades concupiscentes, destruíram e arruinaram esse reino, que é a terra prometida, a natureza como o Pai criou. Pois bem, então, o ímpio, ele é o quê? Um traidor, um idólatra. Por que traidor? Porque ele traiu o Criador, ele traiu a criação, a natureza, a vida. E por que idólatra? Porque ele está colocando outras coisas em prioridade. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Ou seja, os ímpios, eles não colocam Deus, a fonte motriz da vida, de toda energia. Sem Deus a gente não é nada, a gente não vive. Deus é a fonte, é a força quântica que nos criou e nos sustenta. Então o ímpio, ele é um idólatra. Por quê? Porque se ele não tem controle sobre sua cobiça, sua vontade concupiscente, é porque ele está dando prioridade às outras coisas. No exemplo de Eva, por exemplo, ela idolatrou o fruto. Ela colocou o fruto como prioridade e não a ordem do Senhor. Percebe? Então, o idólatra, ele não está em um estado de consciência, de presença. Ele está no ego, que é os padrões psicológicos, entende? Instituídos, instaurados, né? Por este mundo de pecado. Ou seja, de transgressão, que é desobedecer a ordem divina, a terra como ela é, original, natureza. Percebe? Animais, rios, mares, montanhas, alimento, árvores frutíferas, ervas, seres humanos, sol, lua. A natureza. Foi isso que Deus criou. Pois bem, então o ímpio, ele destruiu e arruinou tudo isso. Aqui, ó, a palavra ímpio tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar. Ou seja, a moral desse ser humano foi corrompida. O que é moral? Conjunto de regras, costumes e formas de pensar. Moral corrompida, mal moral é tudo quanto causa dano. A moral dessa pessoa está corrompida. Desta alma, que é emoção é mente, né? Está corrompida. Pois bem, então,
Prova disso, eu trouxe aqui eu vou trazer para vocês aqui uma lista dos principais males do mundo. Ou seja, deste sistema mundial, que a palavra vai dizer em Efésios, capítulo 6, Paulo, o apóstolo Paulo, mensageiro enviado do Senhor, Shaul, o nome de Paulo em hebreu, né? Ele vai dizer em Efésios 6, sistema mundial das trevas. Em trevas, das trevas. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra o povo, contra os seres humanos, é contra os principados e potestades, ou seja, os governantes, que controla esse sistema, essas forças das trevas. E o que é que predomina? Qual é a característica desses principados e governantes? Cobiça incontrolável, vontade concupiscente. Eles não conseguem controlar a volúpia deles. Depois procure o significado de volúpia. Sagacidade, inveja. E eles incitam outros a pecar, ou seja, a sociedade, o povo, a pecar contra Deus, o Criador da Terra. E aí o que é que a gente fica nessa órbita contrária ao primeiro amor, ao jardim, ao princípio, que tudo era muito bom. Ou seja, que todos nós, seres humanos, estávamos em estado de consciência, presença. E quando nós estamos em consciência, quando nós somos consciência, estamos em estado de consciência, nós estamos o quê? Na bem-aventurança, no amor, na paz. Porque nós estamos em harmonia com toda a criação do Senhor, com toda a natureza, com todo o meio ambiente, ser vivo, né? Enfim, toda a vida. Porque a natureza é vida, as plantas têm vida, os animais têm vida. Tudo tem vida na natureza do Pai. Porque o Pai é a vida, é a fonte de vida. Pois bem, então os seres humanos, eles saíram desse estado de consciência. Então a palavra do Senhor, porque qual é a mensagem central do Evangelho? Evangelho, boas novas. As boas novas da salvação, as boas notícias da salvação, que foi o próprio Deus se manifestar entre nós e se sacrificar para nos salvar. Né? A palavra vai dizer, e seu filho, filho é o que? Grau de intimidade, conexão, intimidade de Deus. Ele se manifestou. Eu sou o que salva, Yahusha. Eu sou o que salva, ou seja, ele veio nos salvar. E ele veio e fez tudo isso para quê? Primeiro, ele quer o quê? Que a gente reconheça que a gente errou. Que a gente tenha arruinado e destruído a sua obra, a sua criação. E a gente venha o quê? Se arrepender. Esse é a mensagem central do Evangelho, das Boas Novas. O arrependimento, que a humanidade se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, da sua desobediência. Reconheça seus erros e se converta dos seus maus caminhos. Pare de errar, pare de pecar, pare de desobedecer o Criador, a ordem divina. Feito isso, se arrepender, se converter desses maus caminhos, ela vai o quê? Então ela entra no caminho. Por isso que o Senhor falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ela entra no caminho, ela conhece a verdade, cai na real, verdade. Tipo, tô pecando, tô errando, eu saí do estado de consciência do meu Pai, que é Espírito, Deus é Espírito. Eu saí do Espírito Santo. Eu estou longe do Espírito Santo, ou seja, da divina consciência. Eu estou orbitando neste mundo de pecado, contrário à vida. Entende? Então a verdade, ela caiu na real. O Senhor é a verdade. Opa! Então a verdade te desperta. Aí o Senhor vai dizer o quê? Eu sou o caminho. Ela entra no caminho. Entendeu? Ou seja, então no caminho ela vai voltar ao primeiro amor, ao estado de consciência. É quando a palavra diz,
Se crerem e se arrependerem, né? Serás arrependido. Se crer, serás... se crer e se arrepender, serás batizado no Espírito Santo. Batismo é o quê? Imersão, mergulho no Espírito Santo, na divina consciência. Então, a pessoa no caminho, conhecendo o Senhor, estando em comunhão com o Senhor, tanto é que a palavra diz, né? Em João 8, 31, 32. E o Xanã vai dizer, se permaneceres na minha palavra, que é a verdade, que é a história, a palavra é a história, peguei uma porta, a palavra é a história, da nossa história, da história da humanidade. Se permaneceres na minha palavra, o Senhor diz, né? Verdadeiramente sereis meus discípulos, seguidores, estarão no caminho. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a pessoa vai despertar e vai voltar ao estado de consciência, de presença, bem-aventurança, amor, paz. O que eu quero dizer com isso? É que ela vai sair em espírito e em verdade deste mundo, deste sistema mundial em trevas. É como a gente tem vários testemunhos dos nossos ancestrais que foram para o cativeiro da Babilônia, do Egito. Perceba que, no caso do Egito, a gente não teve muitas experiências. Aliás, teve a experiência do próprio Yusuf, que é José. Né? Que ele não se corrompeu. Você viu que tentaram destruir ele de várias maneiras, corromper a moral dele de várias maneiras, né? E ele não se corrompeu. Pois bem. E aí depois vem Moisés, Machá, que também não se corrompe. Deixa eu ligar a luz aqui. Que não se corrompe e tal. E depois a gente tem as experiências dos nossos ancestrais na Babilônia. Que também não se corromperam, mesmo estando em terras de idólatras. Ok. Então nós, mesmo estando aqui, neste mundo, hoje Egito e Babilônia são nomes figurados, né? Simbólicos, que representam essa sociedade, esse mundo moderno, né? A sociedade de hoje, que está totalmente corrompida. E agora eu vou trazer para vocês, vou listar aqui para vocês os principais males do mundo. Os males sociais: pobreza, desigualdade social, injustiça, discriminação, racismo, sexismo, né? Ou seja, imoralidade sexual, homofobia, violência, crime, corrupção. Agora vamos para os males econômicos: desemprego, inflação, pobreza extrema, miséria, né? Desigualdade econômica, desigualdade social, crise financeira, endividamento, fome, escassez de recursos. Vamos agora para os males políticos: autoritarismo, ditadura, opressão, repressão, corrupção, nepotismo, clientelismo, imperialismo, guerra. Vamos agora para os males ambientais: mudanças climáticas, poluição, desmatamento, perda de biodiversidade, escassez de água, contaminação do solo, destruição de ecossistemas, extinção de espécies, degradação ambiental, catástrofes naturais. Ainda tem dúvida que o inferno é aqui? Que aqui, neste mundo, é a desgraça? Porque a graça de Deus está na natureza, está na criação, no plano original do Senhor. Não acabou, não. Ainda tem mais aqui, ó. Males psicológicos: ansiedade, depressão, estresse, medo, insegurança, isolamento social, solidão, trauma, abuso emocional, dependência química.
Ainda acrescento mais aqui o que não botou: pedofilia, tráfico humano, etc. Porque aqui é uma lista dos principais males do mundo. Ou seja, a lista é extensa, é muito grande. Então, juntando toda essa base que eu acabei de compartilhar com vocês, todos esses arquivos, né, que nós já compartilhamos ao longo desses 3 anos aqui em nosso ministério, para a honra, para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus, Criador e sustentador de todo o universo, o juiz de toda a terra, nossa majestade, o único digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda exaltação. Yahuwah é o seu nome. Eu sou o que sou. Ou seja, nossa essência, nossa consciência. Eu sou o que salva. Sua manifestação, a manifestação divina, né? Ou seja, a salvação individual, eu sou o que salvo. Ó. Então, quando a gente volta ao estado de consciência, a gente tá, né? A gente é Deus em ação, a gente é o Pai em ação. Compreende? Ele mora em nós somos o tabernáculo do Senhor. Ele habita em nós. Mas para ele habitar em nós temos que nos santificar. E o que é se santificar? É se separar deste mundo, é se separar para ele, é se consagrar a ele. A palavra não diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se você se santifica, se você se separa deste mundo, deste sistema mundial em trevas, ó, trevas, inferno, trevas. Se você se separa e se consagra a ele, ele faz morada. Porque o Espírito Santo, ele só mora em um lugar limpo. E para isso você tem que se arrepender, você tem que reconhecer os fatos, a realidade. Que eu estou, mais uma vez, graças à extraordinária misericórdia do Pai, que está nos concedendo essa oportunidade de eu estar resumindo aqui e trazendo esse entendimento fidedigno. Porque nos enganaram com filmes, com desenhos, com séries, novelas e principalmente através das seitas religiosas, onde colocaram padrões psicológicos, programação, os paradigmas e os dogmas, o mundo nos programando para acreditar em suas narrativas, que o inferno, que é uma palavra que nem existe na Bíblia, é um nome simbólico, que é um nome simbólico para o local final da punição aos ímpios. Eu te pergunto, acabei de listar aqui uma lista imensa de males do mundo. Você ainda tem dúvida? Eu não tenho. Que o inferno é aqui. Porque vai dizer que é o lugar final de punição dos ímpios. Tá claro, meus irmãos. Não é o juízo? Não é o juízo? Então, e o juízo não é fogo? Não é fogo? E qual é a referência que a gente via nesses desenhos, nessas novelas? Não era um lugar de fogo? Queimando lá. O Pai é amor, é consciência, ou seja, bem-aventurança, paz e amor. Eles querem que a gente pense que o Senhor criou um lugar para as pessoas ficarem sofrendo pela eternidade. Me poupe, seus malditos, hipócritas, raça de víboras, cães gulosos, mentirosos, idólatras. Vocês querem fazer a gente acreditar nisso? Nessa aberração? Veja só, a gente ansiando a vinda do nosso rei para morarmos com ele na terra que ele prometeu.
no plano original, no paraíso, que é a terra como ele criou. E a gente vai ficar nessa eternidade maravilhosa no paraíso o quê? Vendo esse lugar de tortura eterna, sofrimento eterno. Me poupe, rapaz. Ou seja, o inferno, amados irmãos, é aqui este mundo é o local final de punição para os ímpios. Ou seja, essas pessoas que arruinaram e destruíram a criação de Deus. E quando eu digo criação de Deus, eu me refiro tanto à natureza como à moral dos seres humanos. O caráter. Afinal, não vai dizer aqui na explicação que eu trouxe dessa palavra ímpio, que eles incitavam aos outros também pecarem, a desobedecerem ao Senhor, à ordem divina, a errar contra o Senhor? Então, e a palavra não vai dizer em diversas passagens que o juízo, né, é fogo? Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, está lá em Apocalipse 20, 19, 20, que Apocalipse 19 vai dizer que, ou 19 e 20, vai dizer que a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo. A gente já compartilhou aqui, aí outras lives aqui que eu já compartilhei com vocês, o Leviatã. Cadê? Cadê essa live aqui? Eu já fiz várias lives que eu falo sobre isso. Que a besta é o sistema. A besta é o sistema. Tanto é que a Paulo vai dizer a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar veio a colonização, né? A besta do mar, veja só, o catolicismo, né? Igreja católica, que quer dizer universal, apostólica romana, ou seja, dos gentios, estrangeiros. Essa é a besta do mar. E a besta da terra foi o quê? O protestantismo. Ou seja, o cristianismo, né? Que veio junto com os colonizadores. Então, a política... Peraí. Vamos lá. Os colonizadores veio. É isso, a besta e o falso profeta vieram junto, né? Vieram junto. Então, a besta é o sistema político e o falso profeta é o sistema religioso. A besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo. E o lago de fogo eu expliquei para vocês que é o quê? O magma, o plasma que vai cair, vai queimar tudo. Ou seja, é na live que eu disse para vocês aqui, que eu vou anexar aí na descrição, que a terra não ficará pedra sobre pedra, ou seja, a terra será restaurada. Aí nessa live, não ficará pedra sobre pedra, eu mostro que quando o magma ele sai queimando tudo, depois ele vira tipo uma espécie de... como é que fala? Ai, meu pai. De material orgânico para adubar a terra. Olha que coisa linda, né, velho? Fiquei extremamente emocionado também, como eu estou hoje. Eu fiquei nesta live, então os nossos estudos, Pai sempre me agraciou e, consequentemente, eu compartilho e dividir com vocês, para que vocês também possam ser agraciados com o ensino fidedigno das Sagradas Escrituras, o ensino verdadeiro da palavra do nosso Deus. É maravilhoso demais, amados irmãos. Então, assim, a terra será restaurada e o juiz é como fogo. Então, ele vai queimar tudo que o homem, né, constituiu, no caso que arruinou, destruiu e criou essa selva de concreto. Porque Deus, eu volto a repetir, Deus, Yahweh, ele criou os céus e a terra, o mar, os animais, os seres humanos, os luminares, as estrelas, a lua, o sol, o céu, né, que eu falei e tal, enfim. Entende? Ele não criou esse sistema mundial de trevas, onde é
é valorizado, é desenvolvido uma cultura de competição, né? As pessoas, como é que fala? Valorizam, priorizam coisas supérfluas, vis, né? Um querendo ser melhor que o outro, fama, poder, dinheiro, se dividir, né? Se segregar e pouco se importando com a dor do outro, né? Percebam, os ímpios, eles vivem nesse chiqueiro, nesse inferno, que aqui é o inferno. Eles vivem nesse inferno e agem como se isso aqui fosse normal. E aí e o mundo fica colocando na nossa mente que existe um lugar que é o inferno. Não, o inferno é aqui, pô. Olha quantos males, olha a lista. Então, tipo assim, os ímpios, eles só pensam nele, nos interesses próprios. Entende? Dos interesses próprios. Então, se ele tem a casa dele, né, tem segurança, a despensa está abastecida, tem um veículo, tem dinheiro, grandes quantias no banco e podem fazer suas viagens, irem para os seus eventos, né, pão e circo e tal, que se dane se os seus semelhantes não têm um teto sobre sua cabeça, não têm o que comer, não têm higiene básica, saneamento básico. Eles não se importam com a desigualdade. Se eles moram nos condomínios deles, fechado, né? Burgueses, capitalistas, né? Daí que surge esses sistemas fechados na grande sociedades medievais, né? Que vem de lá, ó, dos estrangeiros, né? Essa burguesia. Pois bem, então burgueses capitalistas só querem dinheiro, fama, sucesso, o meu. Aí a palavra diz o quê? Já recebestes o vosso galadão. Ou seja, é dinheiro que vocês querem? Tomem, recebam. Mas vocês vão queimar junto. Vocês vão queimar junto. Junto com toda maldição que vocês trouxeram para a criação do Senhor, para a terra do Senhor. Vocês vão pagar pela traição, pelo adultério, pela idolatria de vocês. Por todo o mal que vocês causaram à criação. Então, o inferno é aqui. Aqui é o local final de punição dos ímpios. Vai ter outro lugar? Não. E aí, quando a gente lê a palavra, a gente vê Isaías 35, tem lá em Gênesis, ali a gente tira um entendimento espiritual tremendo ali, consciente, no dilúvio, que o Senhor, que os animais que ele separou, né, pegam um caminho certinho e vão ao encontro de Noé. E aí Isaías 35 faz um paralelo, né, com essa passagem de Gênesis, do dilúvio, que também Isaías 35 e Yeshayahu, capítulo 35, vai dizer que tem um caminho para os santos, para os separados, para os que se consagraram ao Senhor, que vai dizer que é um caminho de santidade, ou seja, só os que se consagraram, que se separaram ao Senhor vão passar por esse caminho. Quer dizer o quê? Que os justos, o Senhor vai separar. O Senhor vai separar. Entendeu? E quem morreu, os justos que morreram fiéis a Ele, por causa do seu nome, ou seja, a sua identidade. Eu não me refiro à história verdadeira, porque muitos não tiveram a oportunidade, né, de terem o que a gente tem hoje, que é o entendimento da história verdadeira. Mas muitos morreram com o seu caráter intacto. Não se corromperam ao mal deste mundo. Entendeu? Aos frutos da carne, que está lá em Gálatas 5, e se mantiveram andando em linha reta, em justiça. Ou seja, quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, humildade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, benignidade, né, que é gratidão, que é também um ser dócil, né, gentil, educado, no caso. Então, se mantiveram nesses frutos. Então, essas pessoas, a palavra vai dizer lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que serão ressuscitadas. Primeiro eles serão ressuscitados, né? E receberão
o corpo glorificado, que é um corpo 100% de energia, onde não vai haver mais doença, morte, tristeza, né? 100% de energia. Aí ontem, inclusive, porque como eu disse para vocês, eu tentei infinitas vezes gravar, eu tô desde sábado me segurando para gravar esse vídeo, inclusive tô dando um intervalo aqui da nossa série Preparando o Caminho, onde nós estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas, porque eu não ia aguentar segurar isso por muito tempo não, valeu, Senhor, eu preciso. E tem que aproveitar que está quente. E eu preciso, né, cumprir com o meu chamado. Se o Senhor me deu essa revelação, é para compartilhar, né, para abençoar outras pessoas que são tementes ao Senhor, fiéis à palavra do Senhor, estão andando em linha reta e estão ansiando a sua vida, o seu reino, oh glória, oh aleluia, o Apocalipse, enquanto os ímpios, os incautos, os leigos, ignorantes, que ficam aí seguindo doutrinas de homens, né, sendo enganados por esses, como é que chama? Esqueci o nome. Enganadores de leigos, esqueci o nome, enfim, né, esses mercenários, falsos profetas, líderes de seitas religiosas, aí eles ficam, Apocalipse, morrendo de medo. Não, meu irmão, já se viu um verdadeiro adorador, um discípulo do Senhor tá com medo do juízo? Pelo contrário, nós estamos ansiando a vinda do nosso rei, do nosso Senhor. Tudo que a gente mais quer é a morada com o Pai. Entendeu? Então o Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse é uma coisa boa. Por quê? Porque nos tira do engano deste mundo, da escravidão mental deste mundo, dessa corrida de ratos, por status, por dinheiro, por fama, por poder, por sucesso. Entendeu? Coisas vis, um mundo de aparência, de hipocrisia. Como eu falei para vocês, esse mundo, ele não é amor. As pessoas que buscam essas coisas não amam. Elas não amam o próximo, que é o maior mandamento de Deus. Porque se amasse, todos nós iríamos nos unir para acabar com a desigualdade social, com a segregação social, esse negócio de muro, com cerca eletrônica e tal, enquanto o outro lá não tem nem onde morar, morando no esgoto, morador de rua, tem uns que moram no esgoto, debaixo da ponte. Entendeu? Como é que pode achar que isso aqui é normal ou desejar essa desgraça que me dá nojo? Eu quero é que essa desgraça pegue fogo para acabar com todos esses males e a gente reinar com o nosso Deus de acordo com o propósito dele, que era o plano original, a vida eterna, o paraíso, a terra original, a terra prometida. Então, inferno, repito, local é um nome simbólico para o local final de punição dos ímpios. Por isso que o Senhor falava Guiena, porque era uma referência ao local de punição para o mal que nas antigas sociedades lá da época, né, da história lá atrás, da antiga aliança, que falava Vale de Ben-Hinnom, isso está em 1 Reis, Crônicas, sempre vão relatar nas histórias dos nossos ancestrais esse Vale de Ben-Hinnom, que era um local de punição dos maus, da época, ou seja, como eu falei para vocês, a nova aliança é sombra, a velha aliança, o Antigo Testamento, era sombra de tudo que haveria de vir, como está em Colossenses dizendo isso. Querendo dizer o quê? Que tudo que aconteceu no material, que era um local físico e tal, que na nova aliança a gente ia entender que tudo isso era uma mensagem espiritual. Então por isso que o Senhor falava Guiena, que é inferno, né? Essa palavra inferno, que é um nome simbólico para o local final de punição dos ímpios, que significa um caráter maligno, que comunica a ideia de arruinar e destruir, ou seja, as pessoas que destruíram e arruinaram a terra, né? O plano original do Senhor, saíram, né, do estado de consciência, da presença do Senhor. Por isso que Eva e Adão colocaram a mão assim, porque entrou a maldade.
entrou a maldade. Por isso que a gente vê hoje aí, ó, as pessoas não podem andar como antigamente. Por quê? Por causa dos os padrões psicológicos instaurados por esse mundo de pecado. Ou seja, pecado é tudo que é contrário a Deus, contrário à vida, à ordem divina. Ou seja, logo é tudo, é a maldade, o pecado é a maldade. Entendeu? Então é isso. Ninguém respeita ninguém. Entende? Então, ficou faltando alguma coisa? Explicar alguma coisa? Eu acho que eu expliquei bastante. Eu esperava ser algo, eu gostaria que fosse um vídeo menor, mas como é uma revelação daquelas, bombástica e maravilhosa, maravilhosa, faz todo um sentido. Eu vou ficar aqui pensando no local para depois, meu irmão, essa galera que fica aí, rapaz, né? Destruindo, arruinando a terra do Senhor. Não, é o juízo, é fogo. Fogo, é o joio. A palavra do Senhor não diz que vai separar o joio e o trigo, que o joio ele vai amarrar e vai jogar no fogo. Qual é o fogo? É o juízo. Que é esse magma que vai subir, é o plasma que vai descer. E isso tudo vai acontecer por causa de quê? Justamente porque o ser humano, ao longo desse tempo, né, que vamos completar aí 6.000 anos, veio arruinando, poluindo, destruindo tudo. Que é o que o sistema chama de aquecimento global, né? Suas mensagens subliminares. É o que muitos estudiosos chamam de inversão magnética, né? Se não me falta a memória, é isso. Inversão magnética do polo. A inversão magnética, que é o juízo, ou seja, fogo, plasma, fogo, magma. Eu nunca vi eles falando magma, não. Eu trouxe essa live aí que eu falei pra vocês, né? Não ficar na pedra sobre pedra. Pois bem. Então, é isso. É o que vai acontecer agora. Afinal, acabei de ler pra vocês aí a lista dos males, né? Olha os males ambientais aqui. Extinção de espécies, destruição de ecossistema, degradação ambiental, catástrofes naturais, contaminação do solo. Ou seja, toneladas e toneladas de lixo, ou seja, de coisas que o Senhor não criou, né? Enfim, na verdade, né? Criou, só que o homem com a maldade, né? Co-criou outras coisas que só fez sujar, contaminar a terra do Pai. E aí vira lixo. Aí você vê aí a demora desse lixo evaporar, né? Enfim, contamina o solo. Né? Fora e o que dizer do asfalto? Das cidades, das grandes metrópoles que veio desmatando tudo, acabando com a biodiversidade, com as vidas, né? Causando fome porque foi arrancando as árvores frutíferas, acabando com a pecuária, né? Então, ou seja, o asfalto, ele abafa o solo, a terra, que precisa respirar. Abafa, então tá tudo abafado. Então imagine, é tipo uma panela. Olha essa analogia. O asfalto, sabe o que lembra? O que me lembrou aqui agora? Uma panela de pressão. Ou seja, o fogo ligado aqui na panela, né? Então o fogo aqui é o magma. E o asfalto é a tampa. Então tá aqui, a panela é o solo, é a vida, né? As plantas, os animais, enfim, seres vivos, né? Os micro-organismos que estão no solo, queimando tudo. Então imagina a pressão, vai explodir, que é o juízo, é a inversão do campo magnético, aquecimento global. Inclusive, o povo está tão distraído, lembra
que o tecido da realidade foi quebrado e as pessoas, a sociedade, essa sociedade moderna, 99% da humanidade, ela não é consciente, ela não está em estado de consciência, ou seja, de presença, por causa do turbilhão de informação. Logo, elas não conseguem alcançar o despertar, o iluminar, porque elas não conseguem alcançar o estado de iluminação, de despertar, porque a mente delas, que é o ego, né? Bombardeado a alma. Aqui, eu vou até pegar para vocês aqui, ó, que eu peguei uma vez aqui, uma vez uma irmãzinha conversando com ela aqui, uma vizinha minha querida, veio me perguntar sobre a diferença. Eu já fiz vários estudos sobre isso, a diferença da alma, do corpo e do espírito, né? Então, aí no dia conversando com ela, eu não me lembrei, aí eu fui trazer esse estudo bem apurado, aí eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Corpo, o que é o corpo, né? O corpo é recepção, instinto e expressão. Alma, a nossa alma é a nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. E o espírito é intuição, consciência, comunhão. Então, o que eu quero dizer é que a alma dessas pessoas, que é mente, vontade e emoção, estão contaminadas com um turbilhão de informação deste mundo. Internet, tecnologia, celular, televisão, computador, e elas não param. Né? É dinheiro, fama, sucesso, rede social tem que postar todo dia, inscritos, compartilhamento, ganhar dinheiro para crescer na empresa, crescer o canal, para crescer no esporte, naquele negócio lá, competição, né? Ser o melhor atleta, ser o melhor do mundo, ser milionário e tal. E aí não descansa, porque quanto mais dinheiro, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, menos tempo para ficar com ela, para se dar a ela, e mais injustiça, e mais segregação, mais desigualdade. Uá! Eu nessa live já fico louco. Imagine essa sociedade. Vai explodir essa desgraça. Ou seja, o espírito delas já se perdeu há muito tempo. Aqui o espírito é intuição, consciência e comunhão. Ou seja, a consciência dessa pessoa já saiu há muito tempo. Entendeu? Estão fora de si. E o corpo ao corpo, recepção, instinto e expressão, ou seja, recebendo tudo isso, toda essa energia, essa vibração, essa frequência negativa do sistema de trevas. Entende? Então é isso, meus irmãos. Para mim está muito claro. Para mim ficou muito claro. Estou convicto e confiante nesta revelação em nome do nosso Senhor Yahushua, ou seja, em nome, identidade da nossa salvação. Revelação, entendimento fidedigno da palavra do Senhor. Então perceba que eu compartilhei aqui para vocês ao longo desta ministração diversas passagens, tudo pautado na palavra do Senhor. Eu não trouxe aqui para a gente, porque imagine se eu ficasse trouxendo cada versículo, aí a live ficaria muito extensa, né? Então eu tive que, aí cabe aos interessados, né? Porque o que é discípulo? É aquele que ouve a instrução, aquele que aprende, seguidor da palavra. Então cabe aos discípulos, os verdadeiros adoradores, pegar o que eu fui falando, né? E ir anotando e pesquisando no Google as passagens. Aí você coloca o que eu falei, versículo. Aí você vai ver tudo que eu falei está na palavra. Então, revelação é isso, é o entendimento fidedigno da palavra do Senhor. Ou seja, da nossa história. Aleluia! Oh, glória! Entendeu, amados irmãos? Então, Hades não é como o desenho do Hércules apresentou aquele personagem com cabelo de fogo, ó, como se ali fosse, né, tipo, um lugar de punição. Vários desenhos, eu lembro quando eu era criança, nossa, vários desenhos, vários filmes também e tal.
Então, Hades é a morada do espírito e Sheol, submundo, para onde as pessoas vão depois que morrem, ou seja, a terra. Então, morreu, enterrou, e o espírito vai para o Hades, que é a morada, é o mundo invisível, que está aguardando o juízo. Entendeu? Então, os que morreram fiéis ao Senhor serão ressuscitados e receberão como é que fala? O corpo glorificado, né? E os que não temeram ao Senhor, não vão sofrer o juízo, né? Provavelmente esses corpos de energia sofrerão essa punição, que vai ser essa na inversão magnética, tal, de alguma forma assim. E esses corpos de energia vão deixar de existir. Essa é a punição eterna. É a segunda morte que está descrita em Apocalipse 21. Essa é a segunda morte. Entendeu? E aí, no meio disso tudo, com a permissão do Pai, no tempo dele, se for da vontade do Senhor, eu tenho um desejo enorme de trazer um estudo bastante apurado do livro, do capítulo 20 de Apocalipse, que é esse, que tem essa questão, né? Porque depois de ressuscitar, tal, aí vai ter 1000 anos, né? Eu tenho um entendimento assim, bem bacana, bem legal, entendeu? Porém, esse entendimento meu, ele ainda não está disponível. Assim, eu não encontrei ainda a dialética ideal para me pregar, porque eu temo a palavra do Senhor, eu temo ao Senhor, e tudo que eu compartilho com vocês aqui é com muito temor, com muito amor à palavra, entendeu? É com muita honestidade, sinceridade e verdade do meu coração, para abençoar a vida de todos os interessados, meus irmãos da fé, entendeu? E tudo que eu faço para o Senhor, como para o Senhor, porque eu fazendo para o Senhor, né? Eu sei que eu estou fazendo para os meus irmãos. Afinal, Yahweh é a fonte de vida, né? Ou seja, todos nós viemos dele. E o que é fazer para Deus? Fazer para Deus é fazer para os nossos irmãos. Afinal, a palavra vai dizer que a igreja é o corpo. Então, nós somos o corpo de Deus. Nós somos Deus em ação. Nós somos o corpo, ele é o cabeça, né? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu já vou, irmão, eu já vou, porque se eu não for embora, eu não vou parar de falar. Que é bom demais. Enfim, é isso que eu desejo, que vocês sejam grandemente abençoados com mais esse estudo da palavra do nosso Deus. Tá bom? Fiquem na plenitude da paz, estado interior de bem-estar e tranquilidade do nosso Senhor Yahushua, ou seja, nossa salvação. Assim seja, assim está feito. Aleluia. Um beijo e até a próxima, se a água permitir e quiser.